Fala, atletas amadores, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Lobotalks aqui no canal Fala Lobo. Meu nome é Diego Ferraz, co-host deste programa maravilhoso, juntamente com o meu parceiro de sempre, Rodrigo Lobo, meu amigo. Tudo certo? Como estamos? Tudo certo, tudo certo. Começamos o ano. É isso, e hoje estamos aqui para falar sobre o começo de ano, muito bom esse assunto, né? Para a gente falar sobre planejamento da temporada, como planejar suas provas, como organizar o seu ano, assunto que muita gente tem dúvida. E para a gente começar, acho que o melhor momento para planejar o ano da temporada foi ontem, né? Foi ano passado. O segundo melhor dia é agora. Então, acho que quanto mais cedo a gente começar a pensar nisso, melhor, né? Igual na empresa, né? Empresa bem organizada começa o planejamento no meio do ano anterior. Uma empresa que não é bem organizada como a gente, por exemplo, né? Organiza com o bonde andando, né? E é o mesmo, né? A gente brinca, mas a analogia é a mesma, né? Quando a gente tem um planejamento prévio, bem organizado, com bastante antecedência, a gente consegue, né, ter resultados melhores, resultados mais sólidos. Agora, quando a gente planeja com as coisas andando, né, pode dar certo, quanto pode não dar. Se você tiver muito feeling, muita percepção, né, se você tiver uma boa experiência, né, tudo bem, você vai conseguir passar bem. Agora, se você está, né, no início da jornada, se você resolve decidir suas provas em cima da hora, primeiro você não vai conseguir inscrição hoje em dia. Hoje está difícil. Primeiro, agora, está sendo até interessante, porque hoje não dá para você planejar faltando 3 meses para a prova. É bom que o treinador fica tranquilo. Agora fica melhor, né? O problema é que eles, né, existe um mercado paralelo que é proibido, fica bem claro que é proibido, troca de inscrições, se não for chancelada pela organizadora, então não fique vendendo inscrições no grupo da assessoria, que isso não é legal. E se não for dessa forma, que não, né, não deveria ser, hoje você não consegue inscrição há, sei lá, 2, 3 meses para a prova. Então o treinador fica tranquilo que não vem aquela surpresa do treinador, né, para o que o atleta ele mata do coração quando fala que tem uma maratona aí daqui a né, 2 meses e aí o atleta acha que, a gente vai falar sobre isso, o atleta acha que dá tempo, mas a gente vai mostrar que não dá. Isso é legal porque a galera não tem noção como é que funciona o planejamento, né? Meio que ele acha que, vou treinando, quando eu achar uma prova eu vou lá e faço, né? Tu planeja aí, eu vou lá e faço. Mas na verdade, quando a gente fala em planejamento, a gente faz de trás para frente, né? A gente pega aquela data ali, conta as semanas de trás para frente, né? Para o polimento específico e tudo mais. E acho que falta essa noção para a galera, né? Por isso que precisa ser com antecedência para a gente planejar toda essa caminhada. Não é, vou fazendo aqui, 4 semanas antes, 8 semanas, já estou treinado, vou lá e faço, né? Não é tão simples assim, né? Tem 2 pontos importantes, né, nesse contexto. Primeiro de tudo, é igual, mais uma analogia, igual uma gestação, né? Para o homem, para o pai, pensa em meses. Isso, 9 meses pronto. 9 meses pronto, agora para a mãe, cada semana conta. Assim como para o atleta, 2 meses, falta 3 meses, dá tempo. Para o treinador são semanas, a gente trabalha com semanas. E por que a gente trabalha com semanas? Porque a gente divide essas semanas em, né, dentro da periodização em fases bem definidas, né, que, né, o período de base, o famoso período de base, depois vem para o famoso período específico e depois para o período competitivo, que é onde a gente dá aquela polida final, faz os ajustes finais para ir para a prova. Então, a gente precisa dessas semanas bem estabelecidas. E quando o atleta pensa, né, que a gente, por exemplo, a gente está falando agora, hoje é dia 21 de janeiro, a gente tem algumas provas, né, principalmente as provas maiores de corrida no calendário, elas acontecem principalmente no primeiro semestre, principalmente no calendário nacional. Então a gente tem uma Maratona de São Paulo em abril, algumas principais maratonas aí que, né, fora do Brasil, que é, né, as majors como Londres, Boston, aí tem outras provas conhecidas como Paris. Essas provas são em abril. Então todas as provas em abril, a gente está falando no início, meio de janeiro, são 16 semanas, que a gente vai explicar um pouquinho que 16 semanas é um período conservador. Para quem já tem experiência, 16 semanas é um período conservador que a gente tem reserva para poder trabalhar com o atleta. E o período específico, ele começa já no início para o meio de janeiro.
Então, por isso que se a gente planeja com bastante antecedência, a gente já em dezembro já muda o mindset, o comportamento, porque o que a gente fizer em dezembro vai gerar uma influência muito direta no resultado da sua prova lá em abril. Então, por isso que é importante, por isso que a gente trabalha com semanas e por isso que, né, a gente tem um dashboard, né, uma planilha de controle para nos ajudar a saber quando que a gente tem que iniciar esse ciclo, que é o que também a gente vai falar um pouquinho sobre quando inicia o ciclo do atleta. Isso que eu ia perguntar. A próxima pergunta era essa. Então a gente já vai avançar para ele, mas você me pergunta. Mas é justamente isso, né? A gente precisa muito saber disso para poder montar, de fato, uma periodização, um planejamento coerente para o atleta. Isso é interessante, porque, por exemplo, a maratona em abril, o cara pensa que vai começar a treinar em janeiro ali, né? Que o ciclo dele começa em janeiro. Aí vem muito essa questão, né? Quando começa o ciclo de treino para uma maratona? Você está falando um atleta que tem o mínimo de consciência, né? ali. E o atleta normal, né? É muito comum o atleta ele pensar que a prova em abril, depois do carnaval eu começo para valer, né? E não é bem assim. Então, quando a gente fala de quando começa o meu ciclo, é uma das perguntas que a gente mais recebe dos nossos atletas. Né? Tenho certeza que você já fez essa pergunta para o seu treinador. Quando que vai começar meu ciclo para uma maratona, para uma meia maratona, para uma prova, para um triatlo, um 70.3? Eu gosto muito de falar que o ciclo ele começa a partir do momento que você deu o primeiro passo no esporte. Né? Porque a gente já falou isso em outras ocasiões. O que você faz em cada ano, por exemplo, ele vai interferir no ano seguinte. Como que foi a sua regularidade, que nível você chegou no ano anterior e a transição para o ano vigente depende muito do que você fez, claro, de todo o seu histórico. Então, o ciclo ele começa lá de trás, quando você deu o primeiro passo. Agora quando a gente pensa realmente no planejamento, né, na estruturação desse plano de prova, a gente costuma, né, a gente gostaria de sempre ter aí de 6 a 8 semanas um período de base, 12 a 16 semanas um período específico e, claro, né, depois umas 2 a 4 semanas de competitivo. Isso totaliza, olha só, fazendo as contas, se a gente for pensar o ideal, 8 com 16, 24, mais uns 4 aí, uns 28, de 24 a 28 semanas, isso dá em torno de 6 meses. Pois é, mas aí se a gente for pensar agora sim, como o atleta pensa, que é quando começa meu ciclo, que é onde ele vai sofrer mais. Quando começa os longos. Começa os treinos um pouco mais intensos, dependendo do formato da periodização, de como foi a estruturação. Vamos pensar que a gente tem o meio do período específico, ou o primeiro passo, os 2 terços finais do período específico, que geralmente são 8 semanas, né? 8 a 10 semanas. Então, um atleta, já respondendo a pergunta, geralmente o seu ciclo para valer, onde você vai sentir a pancada mesmo da prova, ela geralmente está 2 meses a 2 meses e meio antes da sua prova-alvo. Então, se sua prova é em abril, geralmente em fevereiro é onde você vai sentir mesmo que o ciclo começou para valer. Então, é isso que acontece. Para um Ironman 70.3, que é uma prova um pouco mais longa, mesma coisa, praticamente o mesmo número de semanas, é bem similar. Para uma prova mais curta, dependendo do seu objetivo, pode ser um pouco menos, pode ser umas 6 semanas, que é onde você vai sentir aquele cansaço, né, a pancada maior. Boa. Então, em linhas gerais, é isso. Então, sempre bom ter em mente que para um ciclo de maratona específico, tu tem que treinar para uma maratona, galera, tem que ter isso em mente, né? Não é só chegar, tô do zero, vou para minha maratona, tô 2 meses de férias, vou começar o específico para maratona. Não é assim, por isso que a gente fala que quando começa o ciclo, já começou. Antes de começar o específico, já tem ciclo, já tem base, já tem o que tu fez ano passado, se tu tem uma rodagem para fazer uma maratona, né? Então, esses pontos são muito importantes. E como tu falou, esses 45 dias, 60 dias antes é o ponto mais crítico mesmo ali, né? É o que o teu corpo vai entregar no dia da prova, é o que tu põe de fitness, o que tu põe no teu corpo nesse final é o que determina principalmente um resultado da prova ali, né? Exatamente. E claro, né, tudo isso é muito individual, porque tem casos e casos. De repente, atletas param por lesão, então a gente
tem que mexer um pouquinho nessa, né, de como que vai fazer a subida dessa carga de treino, né, do ciclo da prova. E então a gente precisa realmente levar isso em consideração para tomar decisão. E claro, por que a gente gosta de ter uma reserva? Porque por 2 motivos. A gente gosta desse tempo longo, mas 16 semanas para fazer um ciclo específico de uma maratona, de uma meia maratona, pode ser 12 a 16 semanas, né? E para um Ironman 70.3, por exemplo, uma prova mais longa de triatlo, por 2 motivos. Primeiro, o atleta pensa de forma linear. Isso. Né? O atleta costuma pensar de forma linear. Então, para uma maratona, o atleta ele acha que isso é muito comum. Né? Uma semana 16, outra semana 17, outra semana 18, ou vai 20, pulando de 24, ou vai pulando de 2 em 2, porque né, não pode ter números ímpares nos treinos, né? Ninguém vai só 21, o resto não pode ter 23, aí é 24, não existe 25, é 26. Enfim, então não dá para você começar 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, porque a gente precisa de semanas de reestruturação, de descanso. Então, geralmente, a gente pode subir 2 semanas e descansar uma, ou subir 3 semanas e descansar uma ou 2. E, claro, um atleta amador, ele passa por muitos eu acho fatores que esse é o principal ponto. Então, um amador. Trabalho, que às vezes compromete, uma viagem de família, de férias, que às vezes ela não está só no final do ano, está no meio do ano. Né? Uma possível gripe pesada, que hoje em dia também esses vírus doidos aí estão impactando. Então, né? Então, essas quebras de ciclo, né? Essas quebras, elas são normais de acontecer. Por isso que eu preciso ter reserva. Agora, se eu tenho pouco tempo, é uma tacada só. Eu tenho que dar um tiro, né? E não posso errar esse tiro. Perfeito. Né? Eu tenho poucas balas no tambor. Agora, quando eu tenho mais tempo, eu tenho mais balas no tambor e posso errar o alvo de vez em quando, que vai dar bom no final. Isso é legal de falar, porque a gente vê muito atleta de elite, né? Os amadores veem muito isso, de que um atleta que treina, por exemplo, para distância olímpica, 40 dias ele faz o 70.3. Porque ele já tem aquela base, recupera mais rápido, é só aumentar um pouco o volume, 40 dias ali o cara consegue absorver muita coisa. Mas para um amador que perde um longo no sábado que tem reunião da escola do filho lá, que não consegue fazer. Aí já ter essa reserva realmente vai ajudar ele lá na frente, né? Então, realmente faz muito sentido essa questão tanto do descanso quanto a vida, né? Acontece quando a gente treina, né? Principalmente dos amadores aí. E o treinador, por mais que a gente tenha aquele, né, estrutura maravilhosa, desenhe aquela estrutura maravilhosa, por isso que quando a gente pensa em alta performance para o atleta amador, claro, existem diferentes categorias de atleta amador hoje em dia, né? Antes era mais fácil, hoje agora existem diferentes categorias, né? Porque tem um atleta amador que treina como um atleta profissional hoje, mas ele é considerado um amador, então ele tem um alto nível de exigência um nível alto de exigência de performance. Tem um atleta amador que, né, não tem essa possibilidade, prioriza outras coisas na vida, tem uma família que às vezes demanda mais, né, por conta da estrutura, ou um trabalho que está pegando. Então, acho que o leque, quando a gente fala de atleta amador, né, o leque ele está muito aberto. Então, com essa abertura do leque do atleta amador, fica difícil a gente tentar chegar num consenso aqui de recomendação. Mas, pegando a média, né, do que a gente tem, né, que são, sei lá, para um Ironman 70.3, em torno de 8 a 12 horas, que é o que o amador costuma fazer. E claro que tem amadores que treinam quase 20 ou mais de 20 horas. Para uma maratona, né, que a gente tem amadores aí que às vezes estão com volume mais de 100 km na semana. Tem outros que só conseguem até 55, 60. Então, isso é muito importante, né, entender também o indivíduo, o contexto, para saber como que a gente vai trabalhar isso. Porque às vezes, né, a gente monta o ciclo perfeito e aquela semana regenerativa, ela entra de acordo com uma intercorrência da vida da pessoa. Então, às vezes, é por isso que eu tenho que reprogramar. Porque se eu puser também, né, tem uma semana regenerativa para daqui a 2 semanas, só que numa semana anterior ele teve uma viagem de trabalho, um compromisso familiar ou férias. Aí, por isso que o treinador é importante, porque ele vai entender isso e vai trazer essa semana regenerativa talvez para a semana onde tem o descanso do atleta, ou por uma doença, viagem, ou por essas situações que eu comentei aqui.
Então é isso. E depois fazer com que na semana seguinte, dependendo do que aconteceu, ela não pode ser uma semana de choque, uma semana de alta intensidade. Né? Tem que fazer de novo uma subida gradual, já dependendo do que aconteceu. Então, é muito, por isso que às vezes a gente pode apresentar o ciclo para o atleta, mas Coisa linda. é maravilhoso, expectativa para quem gosta de números, de Training Peaks, que é uma ferramenta aí que a gente usa, né, de TSS, de CTL, que é onde a gente quer chegar e às vezes não vai conseguir. Mas não necessariamente o atleta não vai performar, não vai bater um RP, por exemplo, não vai ter uma boa performance. É questão de ajuste mesmo. É ajuste. E a gente já, quantas vezes a gente não foi surpreendido com aquele atleta que a gente teve que reprogramar a rota e no final das contas ele atingiu a melhor performance, porque ele aprendeu, se desenvolveu, ganhou resiliência. Isso é importante. Tem importante. Um autor que fala, agora eu não vou lembrar quem foi, mas que ele diz que periodização a gente faz de lápis. Né? Que sempre tem que apagar, reajustar. Nunca vai, mesmo atleta profissional até acontece coisas na vida, né, que vai ter que reprogramar isso. Então, um bom conselho para a galera que às vezes o pessoal se frustra, não vou conseguir entregar porque a periodização estava assim, eu fiz de outro jeito e não é assim, né? A gente reprograma a rota com o avião rodando, né? Com o avião andando, a gente vai reprogramando a rota. Sem dúvida, e eu tenho certeza que muitos certamente já se surpreenderam com isso, né? Fizeram às vezes um ciclo perfeito, redondinho. Nossa. E no fim das contas... Normalmente essa prova dá ruim. Quando dá muito certo, tudo muito certo, normalmente dá ruim, né? Exato. Tem um atleta atualmente que está indo para Boston. Ano passado ele ganhou, né? Ele é triatleta, mas está indo para Boston em abril. Só que a gente desenvolveu muita corrida no passado. Ano passado foi um ano para desenvolver a corrida. Só que esse ano, né, teve, enfim, uma intercorrência de uma sobrecarga ali na musculatura posterior de coxa. E tivemos que tirar um pouquinho o pé, né? Mas entramos em janeiro no período especial, só não fizemos uma base como esperado. E o atleta está triste, decepcionado, que não vai ser o melhor ciclo, definitivamente está longe do que vai poder entregar. Imagina, a gente não sabe o que a gente é capaz quando realmente tem estrutura, tem força mental e possibilidade, claro, aprendizado, experiência prévia para poder... né, às vezes entregar um ciclo muito melhor do que se fosse um ciclo redondinho, já com altos volumes de partida, né? E às vezes até é bom que a galera chega, quando não é perfeito assim, o pessoal chega meio sem pressão, né? Quando dá tudo muito perfeito, meu Deus, agora é o dia que eu treinei tanto. E às vezes mais descansado também. Tem isso tem também. muito atleta que quer treinar lá no limite e chega muito cansado. Não consegue, isso acontece já entra no também. ciclo específico cansado, né? Isso é muito comum também. E a gente botou aqui como escolher a prova certa, né? Que a gente botou os 3 tipos que a gente trabalha, né? De prova A, B e C, para a gente falar um pouco, para a galera entender como é que funciona para planejar o ano. A gente botou a prova A como aquela que a pessoa dá o pico de performance, né? Que a pessoa vai entregar ali realmente o melhor, que eu acho que é a prova que vai meio que direcionar o ano, né? A pessoa escolhe a prova A e dali a gente vê as provas B e C e organiza o treinamento com base nessa prova A. Tu pensa assim também? Não necessariamente o pico de performance, mas às vezes a estreia, né? Um atleta que vai para uma prova mais longa, ele vai fazer uma estreia, então a gente coloca assim como um alvo principal, porque tem que tomar cuidado porque vai fazendo antes disso pode ter uma interferência e comprometer o ciclo desse alvo principal. Então, realmente a prova A é a prova que a gente coloca ela como... direciona. Que nos ajuda muito o treinador a montar todo esse planejamento. Mesmo que não tenha realmente muita expectativa, mas esse vai ser a principal prova nossa. Vai treinar para crescer ali, fazer o descanso, o polimento bonitinho para... Então, dentro desse ciclo que a gente vai... de toda essa projeção de ciclo é para chegar nessa prova A. Né? Tem várias nomenclaturas, mas a gente gosta muito de usar o termo A, B e C. Já a prova B, por exemplo, né, o nível B, ela é uma prova importante, que ela já mostra como que está a rota, se ela está indo no caminho certo. Já é legal ver um bom resultado, mas não necessariamente o melhor resultado. E muito provavelmente já pode ser um possível RP. Porque depende do atleta muito, né? Se o atleta ele fez chegou até essa prova B, fazendo tudo direitinho e já foi melhor do que os anos anteriores,
muito provavelmente ele já vai se surpreender, já vai bater até a sua meta da prova A já numa prova B. Essa prova B, ela é importante, exemplo, pensando numa maratona. A gente coloca uma meia maratona, agora, no meio do ciclo ali. Principalmente em São Paulo, tem provas intermediárias com 28, 30 quilômetros no meio do ciclo, para já testar ritmo de prova, nem que seja em bloco, testar suplementação, testar roupa, tênis, isso é muito importante. A emoção, a pessoa tem que sentir também como é fazer prova, né? Que no treino, por mais que a gente faça simulado, tudo, não é aquela coisa com torcida, com mais corredores. Então a pessoa sente isso, assim, tipo, se for errar, erra agora do que errar na maratona, né? Então é importante sentir essa emoção de tudo, saber lidar com esses sentimentos. Exato. É legal como que o também a corpo prova B. recupera, né? Enfim, tem muita coisa importante que a gente olha e geralmente descansa um pouquinho. Tem um polimento mais curto do que uma prova. É um polimento bem mais curto. Geralmente é uma semana, tirando um pouquinho a carga e já vai para a prova do fim de semana e na semana seguinte tira 1, 2 dias e depois já volta para o normal. Mas claro, um ciclo muito mais curto porque é uma prova no meio do caminho, né? E a gente pode usar essa prova B, às vezes, como um teste mesmo para a pessoa dar o melhor ali, ou às vezes como por exemplo, uma maratona, ó, corre no ritmo da maratona a meia. Isso. Só que tu acha que a galera respeita esses? Porque Não. deu a buzina, já era, né? Não, cada um por si. Por isso que eu nem recomendo muito isso, né? Vamos difícil. treinar ritmo de maratona em treino e numa prova... A meia, fazer a meia mesmo e ver como tá. Se for uma prova menor, né? Por isso que tem que tomar cuidado, que nem uns 30K, que seria o longo para uma maratona, duas, sei lá, 3 semanas antes, se apertar demais... Se for fazer o melhor nos 30 ali, melhor vai... nos 30 pode sim interferir. Aí, dependendo da distância, a gente tem que tomar cuidado no que a gente recomenda. Mas eu não vejo muito problema de fazer o melhor naquela distância para a gente entender o limiar. Se os limiares estão alinhados à zona de intensidade com a distância proposta, né? Com o tempo que aquele atleta consegue suportar aquela intensidade naquele... Aí a gente faz a projeção do ritmo e, né, o ritmo dos indicadores de frequência para uma prova mais longa, por exemplo. Boa. Eu vejo que atletas iniciantes intermediários, assim, como tu falou, às vezes ele bate RP ali mesmo, na preparação para uma maratona o cara bate RP. Mas os avançados, às vezes, que já está muito ali no limite, né? Às vezes esse cansaço, esse polimento a menos, às vezes não deixa ele bater um RP, ou que o cara está muito no limite ali, sabe? Então... Sim, isso é muito comum de acontecer, mas vou dizer que... Acontece também? Acontece com frequência, né? Só o lobo, que é uma máquina, o lobo então, é uma eu digo máquina. por mim, né? Eu digo por mim porque né, isso já vem acontecendo, porque a gente, às vezes, como você mesmo disse, em alguma prova você vai sem a pressão, sem aquela... pode ser. A pressão e para um atleta que já está num bom nível de desenvolvimento, por mais que seja uma meia maratona forte, claro que cada segundo conta, mas uma meia maratona dentro do ciclo de maratona, a carga de treino está tão alta que vai para uma prova intermediária menor, né? Você consegue, às vezes, botar uma pressão, você está né, com fit, com um endurance legal e também uma capacidade de tolerar fadiga alta, você vai para uma prova menor, né? Claro, talvez se fizesse o polimento mais, descansasse mais, viesse um tempo mais baixo, mas muito provavelmente pode vir até um RP. E por isso que a gente vê muitos atletas profissionais até conseguindo bons resultados em provas intermediárias, menores, preparatórias, mesmo não estando no pico de performance. Por causa dessa pressão, né? Tira a pressão e... Pressão é porque está com a carga alta, vem para uma... Né? Muito triatleta que vai para Ironman profissional, que faz vários 70.3 como preparação, né? Isso ajuda... A gente acaba vendo casos de bons resultados com isso. Né? Boa. E tem a prova tipo C, que é tipo um treinão, né? Uma prova que a gente não faz polimento, que vai como treino sem expectativas mesmo, né? Que é difícil também botar na cabeça do atleta. E essa é a mais perigosa. Né? Porque tá no meio, tá correndo normal o treino, né? Não descansou igual uma prova B, né? Exato. Não descansou e o atleta, ele às vezes se empolga demais, né? Ele pode se frustrar. Isso é muito problema, galera, muito cuidado, de verdade. Uma prova de passagem, a gente chama de prova C, não se frustre. Por mais que o treinador explique que é uma prova para treinar, para pegar leve, aí você vai na prova e fica decepcionado porque criou uma expectativa de bem, não se frustre, porque era para dar ruim mesmo. Era para ser... Eu vejo um exemplo para a galera entender, no ciclo de Iron ou de meio Iron, que é um ciclo longo, né? Às vezes o cara quer botar uma provinha ali de 10K no domingo,
Só que não pode perder o longo de sábado, né? Então faz o longo de pedal no sábado, lá pedala 90, 100 e vai correr 10K domingo, né? Sem polimento, sem descanso, e às vezes acontece o que tu falou, aí fica frustrado, mas eu já fiz 36 e eu corri agora 40 e tá com a perna cansada, com a fadiga acumulada, tudo. Vai achar aí e começa a comprometer o ciclo principal, porque fica chateado, acha que tá piorando, perdendo performance. Então é uma das provas mais perigosas que tem, é uma prova de passagem, uma prova categoria C, que seria para ser uma prova... Sem expectativas mesmo. É. O Joey Frio, que é um autor de triatlo, ele fala que quando tu tá no começo começando no triatlo, no esporte, é muito importante tu ter muitas provas tipo C, assim. Não focar em um pra te ganhar experiência, né? Sair da água, transição, mudar de modalidade. Então, nesse início, foca muito em provas tipo C, ganhar experiência no esporte e depois ir focando, assim, direcionado. Então, acho importante essa habilidade de transição, faz sentido. E tanto é que provas menores, quanto mais provas menores a gente coloca no nosso repertório, melhor. E claro que o problema é que atualmente... tá difícil. Tá difícil porque, né, não vou lá para correr 10. Não vou lá para fazer sprint. Né? Então é isso. Se você pensa dessa forma, esquece, você não vai longe. E se você não pensa, meu ano não vai ser bom porque eu não tenho maratona, não tenho Ironman, não tenho 70.3, esquece. Às vezes é o melhor ano, é o ano que você vai desenvolver, aprender, ganhar velocidade. E é importante ter esse ano, né, sabático de provas longas, um ano sem provas tão longas, e põe um monte de prova intermediária menor. Legal. E eu vou dizer por mim, eu fiz isso durante muitos anos. Porque antigamente a gente não tinha tantas provas longas disponíveis no calendário. Era raríssimo encontrar uma meia maratona, uma prova de Ironman de longa distância de triatlon. Era muito raro. Tinha 2 do Brasil, acho, né? Era muito raro, era raríssimo. E a gente não tinha até capacidade de treinar, a gente não tinha o que treinar para uma prova longa. A gente não sabia treinar para uma prova longa. Então, o que eu fiz de prova curta em, sei lá, mais ou menos um período ali de 8, 10 anos, é absurdo. E certamente eu colho bons resultados por isso, por ter feito isso, ter aprendido na marra, aprendido a suportar a intensidade, aprendido a lidar com a adversidade. Né? Hoje não dá para botar uma prova de corrida ou de triatlo, um percurso acidentado, ou uma prova com águas abertas, né, numa situação difícil, porque o atleta não sabe sair dessas situações, né? Mas isso é tema para outro talks, então a gente avança nisso depois. Perfeito. Então a gente definiu aí prova A, B e C, e a prova A meio que norteia o ano, né? Talvez uma, quantos tu recomenda? 1, 2, 3? Então, isso... Depende Claro, depende do nível do atleta, seja de histórico, de treino, histórico de lesão, se está dentro do peso da composição corporal adequada e tem o treino de força para poder suportar. E, claro, da rotina, né? Como que vai ser a rotina da pessoa no ano, em relação a trabalho. Eu acho que isso o pessoal esquece muito. Ele define o objetivo e depois vê se cabe na vida dele, né? Eu estava falando com um atleta hoje que... eu prefiro botar uma maratona lá para novembro, porque a noiva dele está envolvida com, trabalha na área política, e ele não consegue porque tem período de eleição e até outubro é loucura. Então, a gente precisa entender isso. Não adianta forçar a barra e colocar uma prova, sendo que o contexto não vai ajudar. Não cabe. Né? Uma família que está com criança pequena e não tem rede de apoio, por exemplo, para poder ajudar, vai ter que levar em consideração. Que vai mudar muito a configuração familiar. Perfeito. Então vai ter que entender. Eu, com a Fernanda, minha esposa, eu tenho que definir Maratona do Rio. Agora ela correndo com os filhos, se a gente levar filho, né? Tem que alternar, não dá para os dois fazerem maratona. É complicado. Né? Não dá para os dois fazerem maratona se for levar a família junto. Então tudo tem que ser levado em consideração agora. Claro, quanto mais longa for a prova, a gente de 1 a 2 no ano acaba sendo ideal por conta dessas semanas que a gente listou para vocês, né? Em torno de 6 semanas é quando a gente consegue praticamente fazer um ciclo completo, desde às vezes da transição para a base, para o específico, para o competitivo. Então, por isso que 2 provas ali nesse espaço, nesse intervalo, elas conversam bem, né? Claro que se você quiser uma, o treinador vai ficar feliz porque
vai focar mesmo em uma só e vai trabalhar mais provas B e C como preparação. Perfeito. E a prova em si depende do gosto da pessoa, né? Se ela quer uma prova mais rápida para bater RP, se ela gosta da dificuldade, gosta de sofrer. Tu não tem muito isso não, né, Lobo? O que aparece, já vejo tu fazendo prova do calor, com subida, correu a São Silvestre, correu... Tu tem alguma coisa para definir ou tem vontade de fazer a prova e coloca ela como A, ou tem alguma regra assim, tem que ser rápida? Como é que tu define isso aí? Bom, agora primeiro, né, falando para definir prova, antes de falar sobre mim, também tem que tomar muito cuidado que nem sempre a prova longa, como, né, até reforçando o que a gente já comentou, não precisa necessariamente você só colocar provas longas naquele ano. Porque às vezes você ou não quer fazer prova longa, mas você recebe tanta pressão de rede social que tem que fazer uma maratona, tem que fazer uma major. E, de verdade, olhe para você, vá lá na raiz e entenda se você gosta mesmo de prova longa, se você tem capacidade, possibilidade de fazer uma prova longa, ou mesmo, de repente, bater um RP naquele ano. Então, cuidado. Não necessariamente todos gostam de prova longa, ou todos têm capacidade de fazer uma prova longa, ou todos têm capacidade de fazer, né, sei lá, bater um sub-X, e às vezes você não tem ainda possibilidade de fazer isso, porque ainda está numa fase inicial. Então, primeiro de tudo, cuidado em relação a isso. E agora, claro, no meu caso especificamente, eu nesses anos todos, eu sempre escolhi prova de acordo com aonde todo mundo está. Tá. Né? Principalmente os atletas da Lobo, onde eles estão. Não adianta eu, numa maratona do Rio, lá em junho, eu falar, galera, tô indo fazer uma prova internacional na aqui. Austrália e tchau, né? Some. Então, sempre as minhas provas, elas estão vinculadas ao calendário da equipe. Isso é bem pessoal, faz sentido. Então, geralmente, eu também, ultimamente, eu tenho feito muitas provas repetidas por conta do calendário, que são provas tradicionais e a gente segue. Tem que estar, né? Então não tem jeito, tem que estar. E eu gosto de aproveitar, já faço a prova e já estou junto com a galera, né? Eu tenho a vantagem de, às vezes, acabar um pouco antes e poder voltar para receber todo mundo. Pouco, então, né? Meia hora antes que eu... não é bem assim, mas... Agora, é muito importante o atleta, ele, assim como eu, por exemplo, não ter problema na definição de prova de acordo com a característica ou dificuldade dela. Né? Porque a gente perde oportunidades riquíssimas de conhecer novos lugares, de se desafiar de uma forma diferente, de aprender. Então, como você mesmo disse, eu já fiz, vamos fazendo tudo. Uma prova de 10K com subida, sem preconceito, vai e faça. E se vai uma prova, pode ser uma prova B, põe pressão e faz só um ajuste do tempo que seria... Isso que a galera não gosta, quer bater RP sempre, né? Eu acho que hoje em dia tá muito essa cultura de superação do RP, de postar e like, e acaba que as provas no calor, subida, acaba... Vê isso, né? Claro, com inscrição dá menos inscrição do que uma prova mais rápida. Aí tem que justificar, né? Isso no texto, né? Na legenda. Putz, não precisa justificar. A prova, eu fiz isso, mas por causa que a prova é dura. Ou tinha 200 metros a mais, né? Que absurdo. Nada, vambora. Tanto é que ano passado eu fiz 2 meias e as duas estavam com realmente distâncias maiores do que o 21 e 0,95. E não tem jeito, eu bati o RP nas duas, mas eu não pude postar que eu bati o RP. E nem quis justificar que o RP estava no Strava e acho absurdo. Não, tá tudo bem, aprendi muito. Situações muito diferentes ali. E tudo bem, você sabe onde você está. Tem que fazer por você e não para fora. Faz sempre por você. Quando você faz por você, fica muito mais sustentável, muito mais prazeroso, né? E você vai mais longe. Isso é interessante também porque fazer pela gente, né, a gente pode prever os nossos planos futuros, assim, eu quero um dia fazer um Ironman, então coloca lá na frente e vê o caminho que tem que seguir, né, vai botando as provas, não, vou começar aqui pelo sprint, pelo olímpico, ano que vem faço 70.3, começa a jornada e faz o Ironman, então ter esse planejamento de longo prazo também ajuda nessa jornada esportiva, né. E é muito importante porque você vai ganhando confiança e se sentindo seguro e não se frustrando. Então, por isso que é muito importante, né, botar essa jornada para você mesmo, do que você acredita que
Não é que tá meio distorcido isso, mas é o que você acredita que faça sentido para você realmente se tornar, né, preparado para encarar um desafio como esse maior. Deixar um pouco de lado as redes sociais, né? Olhar para si primeiro e depois, que hoje em dia tá complicado, né? Prova longa, então... Você compra projetões do que tá rolando, você vai na onda, né? Você nem tem dinheiro para viajar para fazer uma prova fora e daqui a pouco você tá com 2 provas internacionais inscritos. Tipo isso. Né? Ainda mais com esse negócio de sorteio, que você sai botando sorteio e tudo, e a maioria dos sorteios você já tem que botar o cartão, e é assim que... Sortear já passa lá. Eu, ano passado, eu perdi 2 inscrições, né? Claro que agora doeu no bolso, mas eu deixei Berlim e Chicago, né? Eu entrei no sorteio porque né, a gente estava com o time para lá, mas a gente estava com apoio, então não precisava ir trabalhar. Mas minha esposa queria fazer uma das 2 provas. Tá. Aí você escreveu nas 2. Aí escrevi nas 2 porque eu conseguia por índice e ela conseguia por sorteio. Legal. E eu comprei esse projeto, no caso foi um projeto só dela, junto com o nosso ali, e acabei boletando as 2 e, né, depois refuguei e tá apreciando, mas também já passei. Porque... mas tudo bem, vamos embora, segue o jogo. Show. Acho que é isso. Mais alguma coisa sobre provas aí pra galera? Acho que falamos tudo aí, provas principais, como organizar o ano, periodização. Só muito cuidado mesmo, galera, muito cuidado, porque hoje em dia todo mundo ao seu lado, hoje é muito mais fácil, né? Ter pessoas ao seu redor, no seu trabalho, na sua assessoria, né? Participando de muitas provas e muitas provas diferentes. Tanto é que é muito curioso, né? No próprio, né, a gente, no nosso universo ali, a gente imagina com, né, o número de atletas que a gente tem e a infinidade de provas que, né, que se a gente for listar todas as provas de todos os atletas, né, são infinitas e as pessoas se conversam e vão realmente montando seus planos. E daqui a pouco você está com 2 maratonas no intervalo de 2 meses e é muito comum disso acontecer. Você está em provas com intervalos muito curtos porque você comprou um projeto do grupo de amigo do trabalho, outro grupo de amigo da assessoria, enfim. Então, muito cuidado em relação a isso, controle-se, respire fundo e, claro, muita antecipação porque realmente as provas elas estão com inscrições sendo esgotadas rapidamente. E você pode ficar chateado de repente não participar de uma prova que você sempre teve vontade e não antecipou, não planejou de forma antecipada. Então, hoje em dia, a gente realmente precisa tomar muito cuidado com isso e pensar com bastante tempo de antecedência. Planejamento, galera, muito importante. E também o que é muito importante é você deixar um like nesse vídeo aqui, a plataforma recomendar aí para mais corredores, trazer mais gente aqui para o nosso mundo. E se está procurando uma assessoria esportiva, considere treinar com a Lobo. O link para falar com a nossa equipe tá aqui na descrição. Muito bom, Rodrigo Lobo, tamo junto. Pra cima. Valeu, galera, um abraço e bora evoluir. Feliz 2026 para nós.